Olá, seja muito bem-vindo para a quinta parte da Maratona do livro Mude seus horários, mude sua vida. Capítulo 9. O exercício certo para você. Quando falam em exercícios, as pessoas costumam pensar em termos de construir músculos ou emagrecer. Muita gente conta os minutos na esteira ou marca a hora na academia, como se fosse uma punição pelos maus hábitos alimentares. Exercício é muito mais do que isso. É a oportunidade de fazer uma respiração completa, de trabalhar e aumentar os músculos e de queimar gordura, se você praticar na hora certa. Mas também há o risco de desenvolver lesões ou inflamações caso as rotinas de exercícios sejam intensas demais para o seu tipo de corpo. Uma de minhas pacientes trabalha em um banco e passa muitas horas no escritório. São tantas reuniões durante o dia que exercitar-se ficou impossível para ela. Em nossa primeira consulta, ela me disse que detesta malhar, mas se forçava a fazer longas sessões de treinos no fim de semana para tentar se manter em forma e emagrecer. Tive que lhe dizer que este é o grande mito do exercício: achar que se emagrece só malhando. Na verdade, provavelmente você gasta mais energia numa boa noite de sono do que na academia. Ela se espantou. Então, posso parar? Perguntou ela. Bom, não totalmente. Todos precisamos de atividade física todo dia, mas nem todos necessitamos da mesma quantidade ou do mesmo nível de intensidade. Além disso, algumas pessoas se dão melhor em aulas em grupo, onde podem socializar e manter a concentração. Outras precisam de caminhadas ou corridas a sós para clarear a mente. Alguns indivíduos necessitam de competição ou um alto nível de esforço, mas são exceções. Nenhuma tendência é melhor do que a outra. A pergunta é: de que tipo de exercício você precisa? Só quando conhece o seu tipo de corpo e sabe como reage física e mentalmente aos exercícios, você pode escolher o programa certo para você. Para descobrir como seu corpo responde aos exercícios, faça este teste rápido. O que queremos analisar é a sua reação natural à atividade física, segundo sua experiência. Para cada uma dessas perguntas, encontre a opção que descreve melhor a sua realidade. Quando era adolescente, quanto exercício você praticava? A. Fiz algumas aulas de dança, mas nenhum exercício formal. Corria de um lado para o outro fazendo outras coisas. B. Adorava esportes de equipe. Estava sempre ao ar livre praticando algum jogo. C. Eu não era lá muito ativo. Gostava de socializar, ler ou sair com os amigos. Se praticava esportes quando criança, de que você mais gostava? A. Todo jogo era diferente e interessante. Gostava de bater papo durante a disputa. B. Adorava ganhar e ver até que ponto eu conseguia me forçar para vencer. C. Eu gostava do aspecto social. Era uma ótima maneira de estar com outras pessoas e depois sempre tinha um lanchinho. Quanto tempo você reserva para se exercitar toda semana? A. Varia de uma semana para outra, dependendo da minha motivação. B. Gosto de seguir um horário regular, pelo menos 3 vezes por semana. C. Não estou nessa onda de me exercitar. O que o impede de frequentar a academia regularmente? A. Fico entediado na academia e nem sempre estou no clima. B. Encontrei um jeito de fazer exercícios mais intensos de outra maneira, como ciclismo de longa distância, corrida ou competições. C. Fico envergonhado naquele ambiente porque não gosto da aparência do meu corpo. Quando vai à academia, o que mais o irrita? A. Preciso ouvir música, ter algo para ler ou alguém com quem conversar se não perco o interesse. B. Alguém usando o aparelho que desejo usar. Não quero que nada atrapalhe o meu ritmo. C. Estar cercado de pessoas obcecadas pelo corpo e pela forma física. Quando tentou se exercitar no passado, o que o atrapalhou? A. Quando os treinos caem na rotina, começo a faltar. B. Os prazos no trabalho são a única coisa que me atrapalha. C. Perco a motivação de ir à academia se houver qualquer outra coisa que prefira fazer. O que você usa para acompanhar o seu progresso? A. Não gosto de acompanhar quilômetros, repetições, essas coisas. Então conto o número de dias que vou à academia ou o número de aulas que faço por semana. B. Preciso registrar o meu progresso. Uso um caderno para anotar repetições, quilômetros percorridos e etc. Gosto de competir comigo mesmo. C. Não quero ter que acompanhar o meu progresso. Isso sou obsessivo. Você já fez aulas de alguma atividade física? Como foi a sua experiência?
A. Fazer aulas é muito mais fácil do que montar uma série por conta própria. Não me importa o que me digam o que fazer e sei quando acaba. B. Não gosto que me digam o que fazer. Não faz sentido para mim me exercitar em grupo, com todo mundo tendo que fazer a mesma coisa. C. Evito aulas em grupo porque não quero me comparar com os outros. Se já experimentou algum programa intenso de exercícios, teve algum problema? Ah, sim, exercícios intensos são ótimos até eu sofrer uma lesão. Aí tenho que ficar meses sem treinar. B. Não. Quanto mais intenso, melhor. Se eu não estou me esforçando, não está funcionando. C. Sim, é rápido demais para mim e não consigo acompanhar. Quando você pratica exercícios mais intensos do que de costume, como se sente depois? A. Exausto e esgotado, preciso de um cochilo. B. Eles reequilibram as minhas emoções e reduzem a minha raiva e minha frustração. C. Eu me sinto mais leve e mais concentrado. O que há em sua rotina diária que atrapalha os exercícios regulares? A. Como já tenho muitos compromissos, os exercícios vão ficando para o final da minha lista de tarefas. B. Os exercícios são sempre uma prioridade. Prefiro me exercitar a almoçar. C. O problema não é o horário, é a motivação. Quando tem que pular as sessões de exercícios por alguns dias, como se sente? A. Nada diferente, infelizmente. Isso facilita abrir mão deles. B. Frustrado e com medo de perder o meu nível de forma física. C. Pesado e apático, principalmente de manhã, eu me sinto inchado. Se passar da hora normal de se exercitar, o que você faz? A. Deixo para mais tarde. Se não tiver tempo até o fim do dia, deixo para lá. B. Quero me exercitar mesmo que seja tarde, então às vezes eu vou à academia à noite. C. Se não conseguir me motivar na hora de sempre, simplesmente não vou à academia. Não finjo que irei depois. Você pensa nos exercícios como sua principal ferramenta para emagrecer? A. Sim, mas não preciso perder muito peso. B. Sim, sei que posso comer mais se frequentar a academia. C. Não, mas sei que deveria me exercitar mais se quisesse emagrecer. O melhor tipo de exercício é aquele em que A. Fico energizado, mas não exausto. B. Suo e me esforço o suficiente para saber que estou ficando em forma e bem tonificado. C. Deixo de me sentir relutante e passo a sentir que realizei alguma coisa. O que mais o preocupa quando começa um novo programa de exercícios é A. Terei que enfrentar alguma dor incômoda ou sofrer uma lesão. B. Será intenso a ponto de produzir resultados? C. Vou me sentir motivado a ponto de continuar? Como você descreveria o seu tipo físico? A. Naturalmente baixo ou magro, com ossos menores nos pulsos e tornozelos. B. Ossos fortes e bom tônus muscular. C. Robusto, com ossos grandes. Quando elogiam por qualidades admiráveis, dizem que você é A. Criativo ou intuitivo. B. Intensamente focado, com visão realista. Ou C. Calmo e um ótimo ouvinte. Quando criticam a sua natureza, mesmo que de forma injusta, as pessoas dizem que A. Não termino o que começo. B. Não aceito erros. C. Não consigo tomar decisões. Para saber a sua pontuação, some as respostas. Se a resposta à maioria das perguntas foi A, você é um praticante variável. Se suas respostas foram principalmente B, você é um praticante forte. E se respondeu mais C, eu diria que você é um praticante leve. Todas essas perguntas do questionário eu deixarei fixadas no primeiro comentário deste vídeo. Praticantes variáveis. Se você respondeu A maioria das perguntas, é um clássico praticante variável. Alguém que quer estar em forma, mas geralmente acha que algo atrapalha. Em termos ayurvédicos, você é do tipo Vata, uma massa giratória imutável de ambições, planos, impulsos contraditórios, como o ar. Na verdade, você queima a maior parte de sua energia remexendo em tudo, falando e correndo de uma tarefa a outra. É como se equilibrasse muitos pratos, confiando em sua criatividade e sua intuição naturais para mantê-los todos no ar. Como consequência, provavelmente se exercita em ciclos. Encontrou rotinas ou modalidades de exercício que deram certo durante algumas semanas ou meses, e quando se entedia ou sofre uma lesão, você deixa de se exercitar.
Quando era mais jovem, talvez tenha achado que a dança era uma ótima solução física, porque você podia frequentar aulas e fazer uma atividade que também era criativa. Já na casa dos 20 e dos 30 anos, treinar para uma corrida de rua pode ter atraído a sua atenção, porque havia uma meta a cumprir. Se eu pudesse observá-lo na academia, veria alguém que escuta música ou lê um livro enquanto olha telas de TV no alto. Você faria qualquer coisa para acabar com o tédio de andar na esteira ou de contar repetições no aparelho. A monotonia é o seu principal desafio na hora de se exercitar, e você precisa de exercícios que envolvam a mente junto com o corpo. Manter a prática de exercícios às vezes também é difícil por causa de seu nível variável de disposição. Sua energia é como o vento, vem em grandes lufadas e some sem aviso. Os praticantes variáveis que se dedicam a sessões intensas de exercícios podem ficar esgotados e emocionalmente exauridos depois. Embora outros tipos de corpo possam se energizar com exercícios intensos, você tende a se desgastar e talvez precise de 90 minutos ou mais para reconstruir a energia necessária para se concentrar em outras metas. Essa é mais uma razão pela qual os praticantes variáveis sentem que, às vezes, a atividade física suga sua energia e atrapalha sua agenda. Quando pratica exercícios demais, você paga um preço depois. Também corre o risco de lesões. Se já teve lesões incômodas no passado, provavelmente está fazendo exercícios em excesso. Suas articulações secas podem doer e se inflamar, principalmente se você não ingere óleos saudáveis em quantidade suficiente com a alimentação. A boa notícia é que, com esse tipo de corpo, você não precisa de exercícios puxados para entrar em forma ou mantê-la, desde que faça o suficiente para respirar com profundidade, acelerar o ritmo cardíaco e mover o corpo todo, está tudo bem. As pessoas com esse tipo de corpo às vezes têm dificuldade quando contratam personal trainers exigentes demais. Muitos programas fitness são projetados para pessoas com um tipo de corpo muito específico e grande afinidade pelo esforço e pelo suor. Essas coisas são tônico para alguns tipos de corpo, mas não para o seu. Eis as orientações que dou às pessoas com esse tipo de corpo. Mantenha-se mentalmente envolvido com seu exercício. Você precisa encontrar atividades que envolvam a mente e o corpo. Provavelmente isso significa uma aula em que você possa se mover com a música ou seguir instruções. A yoga também é uma ótima opção, porque acalma os pensamentos acelerados e aprofunda a conexão mente-corpo. Por outro lado, ler e assistir a TV na esteira é uma má ideia, porque você não está prestando atenção em como seu corpo se sente durante a atividade. Isso faz correr um risco maior de lesão e exaustão. Em vez disso, encontre um programa variável que não seja intenso demais. Você pode caminhar ou praticar exercícios isométricos em alguns dias, fazer uma aula de yoga ou dança em outros e descansar nos restantes. A variação é o segredo da motivação. Comece o dia malhando. Recomendo a todo mundo que se exercite antes do café da manhã, mas cada um precisa fazer isso por razões diferentes. Como Vata, você necessita de estrutura em seu dia. Precisa de uma programação diária para atingir as suas metas. Os praticantes variáveis tendem a adiar essa tarefa importante, mas se a puser em primeiro lugar, você a transformará em prioridade. Encontre algo que possa fazer todo dia e faça todo dia. Além disso, você pode achar que acorda facilmente pela manhã, mas na verdade, sua mente é um emaranhado de metas conflitantes. O exercício matinal é um tipo de meditação. Aquela respiração profunda e o leve suor vão alinhar a sua mente e seu corpo. Você conseguirá se concentrar com mais facilidade no trabalho se já tiver feito algum exercício. Menos é mais. Procure exercícios de enraizamento ou grounding que aumentem a flexibilidade num ritmo mais tranquilo. Isso inclui yoga, pilates, tai chi, caminhar, fazer trilhas ou pedalar. Não se preocupe em suar ou se cansar muito. Se fizer exercícios mais rigorosos, é importante verificar como se sente durante e depois de cada sessão. O ideal seria se sentir calmo e energizado durante e depois de sua rotina de exercícios. Caso se sinta desorientado, esgotado ou tenha câimbras musculares, provavelmente você exagerou. O treino intervalado é ótimo para esse tipo de corpo, porque requer períodos rápidos de alta intensidade, seguidos por outros de descanso muito mais longos.
Não é bom para você passar grande parte da sessão de exercício se esforçando ou ofegando. Se fizer isso, deixará o seu corpo sob estresse elevado. Isso é o oposto da boa forma. Reserve tempo para se aquecer. Outros tipos de corpo podem entrar numa rotina intensa com o mínimo de aquecimento, mas você não. É preciso se alongar e passar algum tempo fazendo respirações profundas no início de uma sessão de exercícios. Isso é ainda mais importante no inverno, quando os praticantes variáveis sofrem com os calafrios e a má circulação que mantém frios os seus pés e suas mãos. Faça bastante alongamento e pelo menos 5 a 10 minutos de caminhada ou corrida leves para aumentar a circulação e fazer o pulmão trabalhar antes de começar para valer. Hidrate-se o dia todo. Esse tipo de corpo é muito propenso à desidratação, em parte porque você passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro. Provavelmente também se esquece de comer e beber quando se envolve numa atividade. Durante e depois dos exercícios, a desidratação pode aumentar muito, e é bom beber água antes, durante e depois. Você também precisa aumentar a ingestão de óleos naturais, comendo mais nozes, castanhas e sementes. Isso será ainda mais necessário quando passar dos 40 anos. Você não corre o risco de engordar. Ao contrário, vai lubrificar as suas articulações e deixar a sua pele radiante. Trabalhei muitas vezes com praticantes variáveis que não conseguem entender porque não têm energia, mas quando vejo seus exercícios intensos e a alimentação sem gordura, identifico o problema na hora. Se estiver sofrendo de fadiga depois de aumentar a sua rotina de exercícios, a causa provável é a desidratação. Lesões por tipo de corpo. Conhecer o seu tipo de corpo ajuda a evitar lesões na hora de se exercitar. Cada tipo responderá ao esforço de um jeito diferente. Vata. Você tem a complexão naturalmente esguia, com ossos pequenos, músculos delgados e ligamentos que tendem a ser secos. A atividade física ajudará a definir os seus músculos e fortalecer os seus ossos. Exercícios intensos demais farão seus ossos rangerem. Você sabe que praticou em excesso quando os joelhos, tornozelos ou ombros fazem um som de esmagamento ao se moverem. Hot yoga avançado ou crossfit podem deixá-lo esgotado com o corpo em crise. Não queira participar de nenhum tipo de aula ou programa competitivo ou que o force demais, porque você pode distender facilmente os músculos e romper ligamentos. Todos aqueles vídeos para atletas extremos são um desastre para o seu corpo. Evite personal trainers que recomendem que você se force, apesar da dor, ou que sinta o músculo queimar, porque eles não entendem o seu tipo de corpo nem as suas metas de boa forma. Isso vale ainda mais para quem já passou dos 40. Exercícios suaves e com consciência plena. Essa é a meta. Pita. Você tem músculos e ossos fortes e um grande impulso competitivo. Precisa de exercícios intensos porque eles lhe dão equilíbrio emocional. Seu problema é que o calor do corpo inflama facilmente os tecidos e as articulações. Você costuma se forçar mesmo com dor para terminar uma sessão de exercícios ou um jogo, e isso pode provocar lesões. Se não estiver conectado com seu corpo durante o exercício, não saberá que está machucado antes que ele acabe. Depois da sessão, sentirá dor insistente em áreas que não parecem ligadas ao exercício, como as costas. Você só terá noção de que está exagerando quando desenvolver dependência de medicamentos anti-inflamatórios. Se assim for, é porque está deixando de resfriar adequadamente o corpo entre sessões de exercícios. Depois de um exercício intenso, tome seu banho, como sempre, mas termine com água fria nos últimos minutos. Assim, reduzirá a inflamação do corpo e apressará sua recuperação antes da próxima sessão. Isso é ainda mais importante com a idade, quando lesões persistentes por excesso de esforço podem alterar o seu amor pela atividade física. À medida que envelhece, é bom acrescentar moderação à rotina de exercícios, tire mais períodos de folga e aumente os dias de treinos moderados, em vez de ir sempre com tudo. Capa. Talvez você seja um adepto tardio dos exercícios mais intensos, mas eles lhe farão mais bem do que a todos os outros, e você tem vigor para praticar quase qualquer modalidade. Seus ossos e músculos fortes são capazes de aguentar o trabalho duro. Os exercícios que o fazem suar eliminam as toxinas do corpo e clareiam a mente. O problema começa quando você pula etapas ou usa atalhos nos treinos. Aplicar a técnica inadequada para levantar pesos, fazer hot yoga ou dançar zumba serão a sua perdição.
Se está com muito sobrepeso, você já força suas articulações. Quando se move depressa, você libera muita energia cinética, que pode distender ou estirar os músculos. Os kappa têm muito mais probabilidade do que os outros de sofrer lesões por técnica inadequada. Tome cuidado com todas as novas rotinas de exercício e aumente aos poucos os pesos, as repetições e os minutos na esteira. Sempre que sentir uma pontada ou dor aguda durante os exercícios, pare e verifique a sua postura. Se estiver levantando pesos, talvez precise reduzir alguns quilos até aperfeiçoar o movimento. Você não quer que uma lesão súbita estrague todo o seu progresso. Praticantes fortes. Se respondeu B, a maioria das perguntas, você é um praticante forte, ou seja, provavelmente vive segundo o lema No Pain No Gain, sem dor, sem ganho. Tudo bem, porque em geral isso funciona com você. Deve ter passado grande parte da vida pondo os exercícios no topo de sua lista de prioridades. Nenhuma outra atividade configura o seu corpo e clareia sua mente como ir diariamente à academia, onde você pode praticar aeróbica e musculação. Ou talvez tenha ficado viciado em CrossFit ou num dos muitos programas em vídeo que prometem aumentar os músculos ou prepará-lo para uma competição. Em termos ayurvédicos, você é do tipo Pitta. Em sua rotina de exercícios, você quer intensidade, calor e progresso. Quando não está na academia, está na bicicleta, na quadra de tênis ou dando braçadas na piscina. O melhor dos exercícios é saber que a cada dia você fica mais forte e mais capaz. Se eu visse na academia, eu reconheceria pela intensidade. Estará indo de aparelho em aparelho sem parar muito ou anotando o progresso no caderno, para ter certeza de que está avançando em força e capacidade a cada sessão. Incluir as sessões na agenda não é problema para você, e manter uma rotina regular em sua vida diária é prioridade. Mesmo de férias, você tenta aproveitar cada dia ao máximo. Você sempre foi ativo. Era aquela criança que corria de quadra em quadra e talvez sentisse que a melhor maneira de relaxar era fazer algumas cestas ou brincar de pique. Na adolescência, entrou para várias equipes esportivas e gostava de se forçar para se superar fisicamente. Aos 20 e 30 anos, talvez tenha passado por muitas modalidades da boa forma, sempre atrás de algo que o ajudasse a aumentar a força e a resistência. Os praticantes fortes geralmente têm muito apetite, porque seu fogo digestivo é tão intenso quanto sua personalidade. E assim talvez você sentisse que os exercícios eram um jeito ótimo de compensar o seu amor pela comida. Para muitos praticantes fortes, a atividade é um regime de emagrecimento. O treinamento de força aumenta os músculos e queima a gordura que se acumularia com uma alimentação irregular. Ter um corpo forte e um metabolismo acelerado funciona bem como solução de emagrecimento até a meia-idade. Nesse momento, muitos praticantes fortes descobrem que o metabolismo muda e que o corpo não constrói mais músculos com a mesma rapidez. Se tiverem o azar de sofrer uma lesão por excesso de esforço causada pelo treinamento intenso, verão que engordam rapidamente e não acham uma forma fácil de perder o peso a mais. Recomendo às pessoas com esse tipo de corpo que controlem a alimentação antes dos 40 anos, para que possam se manter em forma e envelhecer melhor. Se tiver esse tipo de corpo, eis o que deve ter em mente enquanto se exercita. Tire vantagem de seu gosto pela competição e pela intensidade. Por ter uma compleição maior e mais massa muscular, você precisa de exercícios de alta intensidade para manter o tônus muscular e descarregar toda a energia acumulada. Você também tem uma garra natural mais forte e adora se sentir desafiado. Assim, um treino puxado ajuda a reequilibrar as suas emoções, tirando o peso da frustração e da incapacidade de controlar tudo na vida. Tente se dedicar a esportes que combinem competição com exercício, como basquete, tênis ou artes marciais. Qualquer atividade que exija acompanhar o progresso o ajuda a manter a motivação, como o treinamento de CrossFit ou ciclismo de longa distância. Você pode se destacar nos esportes de inverno porque o seu corpo não é afetado pelo frio. Afaste-se do golfe se ele aumentar o seu nível de estresse. Tome cuidado também com os esportes de aventura, como o bike cross ou o BMX, rafting e escalada, que também podem cobrar um preço alto do seu corpo. Evite se exercitar na hora do almoço. Geralmente a sua agenda é muito cheia, por isso você fica tentado a se exercitar à noite ou na hora do almoço em vez de almoçar.
Os exercícios ao meio-dia tiram o fluxo sanguíneo do sistema digestivo, o que vai perturbar o seu estômago quando você comer. Você produz mais ácido no estômago na hora da refeição do que os outros tipos de corpo. Se chegar a hora de comer e você não der alimento de verdade ao corpo, esse ácido ficará lá, onde será reabsorvido e criará mais calor e inflamação no organismo. As sessões matinais de exercício lhe oferecerão um equilíbrio emocional logo cedo, e assim você conseguirá enfrentar o dia com calma e mais concentração. Registre o seu progresso. Se estiver voltando aos exercícios depois de uma pausa, o melhor a fazer será usar uma planilha, tabela ou caderninho para anotar os seus minutos na esteira, as repetições nos aparelhos da academia ou os quilômetros que correu. Também pode registrar a ingestão de comida e água se quiser. Você é voltado para os detalhes e adora a rotina, mais do que todos os outros tipos de corpo. Ter a prova escrita de seu progresso o manterá concentrado e energizado durante os exercícios. Refresque-se. Você tem um fogo natural, ou seja, a temperatura de seu corpo é mais alta. Transpira muito quando se exercita, e isso é bom, mas tome cuidado para não se superaquecer. O calor excessivo aumenta as inflamações e traz o risco de lesão. Portanto, não se esqueça de se hidratar, e uma chuveirada fria depois de exercícios intensos também ajuda. Esse fogo natural tem relação com sua intensidade emocional. Você pode se forçar demais e realmente se força nas competições, e é aí que se machuca. Às vezes tenta levantar peso em excesso ou forçar o seu corpo a fazer coisas que ele não consegue. O antídoto para isso é permanecer frio, mental e fisicamente. Mantenha a mente sintonizada com o corpo enquanto se exercita. Tenha curiosidade pelo modo como se sente durante cada exercício. Nadar é a atividade ideal para esse tipo de corpo, principalmente se você sofre com lesões persistentes, porque mantém o corpo frio e tira a pressão das articulações. Atente para o período de recuperação. Depois de exercícios intensos, preste atenção em como seu corpo se sente. Nos primeiros minutos, é bom relaxar e observar o seu corpo. Esse período de resfriamento tornar-se ainda mais importante com a idade. Depois dos 50, você precisará espaçar as sessões de treino para não exagerar. Se toma analgésicos todo dia, seus exercícios são demasiado frequentes e intensos e você não se refresca o suficiente no final. Experimente exercícios relaxantes. Quando recomendo às pessoas com esse tipo de corpo que frequentem aulas de yoga, elas se irritam. Não acham que posturas e movimentos lentos possam ser benéficos. Pensam que aulas de yoga são perda de tempo. Entendo seu amor pelo suor e pelo esforço, mas todo mundo precisa de equilíbrio. Você necessita de exercícios intensos, mas também de exercícios relaxantes que desenvolvam a conexão corpo-mente. Isso pode significar uma caminhada na praia ou na mata algumas vezes por semana e aulas de yoga ou tai chi. Praticantes leves. Se você respondeu C à maioria das perguntas, talvez tenha dificuldade de se exercitar o suficiente. Pode ir à academia de forma intermitente, mas isso nunca foi prioridade. Em termos ayurvédicos, você é do tipo Kapha, tranquilo demais para ficar obcecado com o corpo ou para se envolver em atividades competitivas. E isso é bom, mas precisa de exercício. Sem ele, o seu corpo absorve líquido em excesso e você fica preguiçoso e apático. De todos os tipos de corpo, o seu é o que reage melhor à atividade física, porque você raramente sofre lesões e nunca se cansa. Um treino intenso o encherá de vitalidade e lhe dará um brilho saudável. Isso pode ser uma revelação, porque muitos praticantes leves se veem como gordos. Seu tipo de corpo constrói ossos e tecidos no início da vida, e enquanto passava pela adolescência e pelos primeiros anos da vida adulta, pode ter sido difícil emagrecer. Talvez você tenha tendência a engordar. Coma o que comer. Na infância, estava mais interessada em socializar ou ler do que em esportes. Se teve vergonha de seu corpo quando jovem, provavelmente isso o impediu de entrar numa academia ou fazer aulas. Numa cultura obcecada por corpos magros, é difícil se sentir à vontade se você for diferente. Talvez também se sinta intimidado em começar uma rotina de exercícios estando fora de forma. É provável que adore o aspecto social da academia e ainda assim tenha dificuldade em manter a atividade física. Experimente caminhar ao ar livre ou na esteira para sentir a clareza mental e o poder do exercício em seu corpo,
sem se preocupar em se encaixar na cultura da academia. Eis algumas orientações para escolher o melhor plano de exercícios para você. Exercite-se cedo. Lembre-se de que a atividade o energiza, ainda mais se for pela manhã. Caso tenha dificuldade de entrar nos eixos e se manter concentrado nessas primeiras horas depois de acordar, a atividade física pode mudar tudo isso. Você se sentirá mais leve e mais feliz. É preciso aproveitar o seu estoque de energia para fazer a mente funcionar. Especificamente, tem que botar o pulmão para trabalhar. Faça qualquer coisa que o obrigue a respirar profundamente. Algumas pessoas dizem que o exercício é melhor do que uma bebida com cafeína pela manhã, porque se sentem mais vivas e concentradas. Vá longe. Esse tipo de corpo tem mais resistência, porque conta com ossos maiores e mais tecidos. Você pode exercitar o corpo sem parar e sem se preocupar demais com lesões ou exaustão. Isso significa que se dará muito bem com caminhadas pesadas, trilhas, remo, corridas de longa distância ou ciclismo. Tudo que exige energia constante. Mesmo que comece caminhando, você pode percorrer distâncias maiores e depois alternar corrida e caminhada. Finalmente, pode acrescentar musculação ou uma aula de mais intensidade, como spinning e um pouco de aeróbica. Depois de superar a inércia, você se exercitará mais e por mais tempo do que todos os outros em qualquer aula. Sue bastante. Esse tipo de corpo tende a reter líquido, e é por essa razão que talvez você se sinta inchado, congestionado ou lento pela manhã. É preciso liberar esse excesso por meio do suor com os exercícios. Em alguns casos, aconselhei pacientes a fazerem 20 minutos na esteira logo cedo, seguidos por uma sauna. É possível suar com o exercício e depois continuar suando na sauna, o que ajudará o seu corpo a se livrar do excesso de líquido. Você pode começar com meia hora de caminhada se não se exercita há muitos anos. Mas, à medida que ganhar ritmo, aumente a intensidade para suar todas as vezes. Preste atenção na técnica. Se é novo nos exercícios, você pode obter um grande benefício fazendo uma simples caminhada todo dia. Mesmo esse volume de esforço fará você respirar profundamente e suar. Continue a se forçar a fazer mais a cada semana, mas observe sempre a técnica correta. Se está com sobrepeso, não é bom se apressar a fazer movimentos incomuns nem levantar peso demais, porque isso vai forçar as suas articulações. Hot yoga e crossfit são bons para você, desde que não se apresse antes de aprender cada exercício. Pegue pesado, mas com atenção plena para não sofrer lesões. Conecte-se com seu corpo. É importante notar como se sente durante e depois dos exercícios. Muita gente com esse tipo de corpo se esquece de como se sente bem quando pratica exercícios intensos. Não lembram como ficam leves e com a mente clara. Reserve um tempo para observar o barato natural que vem do exercício e assim ficará mais inclinado a continuar praticando. Embora você precise comer e dormir para se manter vivo, o exercício é um tipo de hábito diferente. É algo que você tem que decidir fazer todo dia para manter a vitalidade do corpo. Já tendo entendido a necessidade de exercício própria de seu tipo corporal, cultive esse hábito, que vai melhorar a sua nutrição e a qualidade de seu sono. Encontre algo que alimente o seu nível de energia e que também seja divertido. Agora que você aprendeu a dormir mais profundamente, a comer com mais atenção e a energizar o corpo com exercícios, falaremos sobre como o ritmo circadiano do organismo muda segundo as estações do ano. Capítulo 10. Seu corpo em cada estação do ano. Além de ser influenciado pela quantidade de luz no decorrer do dia, o corpo também se altera em relação às estações. O organismo reage de acordo com a mudança de temperatura e a incidência de luz ao longo do ano. Sem que você perceba, a pressão e o nível de colesterol têm variações sazonais, assim como a necessidade de comida, exercício e sono. Costumo perguntar aos pacientes como eles alteram a alimentação, a rotina de sono e os exercícios dependendo da época do ano. Em geral, eles dizem que não alteram nada, apesar de relatarem que têm uma reação física e emocional muito diferente a cada estação. Afirmam que adoram o verão e, quando pergunto por quê, respondem que é porque saem de férias. Quando indago como se sentem nos meses quentes do verão quando não estão de férias, eles percebem que o tempo quente os deixa frustrados. Ou dizem que o inverno, que no hemisfério norte vai de dezembro a março,
É ótimo por causa das festas de fim de ano, mas na verdade sofrem de congestão e tristeza durante quase todos os meses invernais. Essas coisas são importantes porque você pode reorganizar os seus horários de modo a lidar melhor com as dificuldades físicas que cada estação traz ao corpo e à saúde emocional. Embora você note que faz mais frio no inverno ou que os dias ficam mais longos na primavera, talvez não altere os seus horários para refletir essas mudanças. Quando as pessoas me relatam que tomam uma vitamina ou um iogurte com frutas toda manhã o ano inteiro, tenho que perguntar, por que faz isso? Dizem que é natural. Fruta faz bem, não é? Mas o mirtilo, por exemplo, é uma fruta que refresca. A mãe natureza nos oferece essas frutinhas no verão para contrabalançar o calor, numa época do ano em que o corpo processa melhor a frutose. Outros me contam que param de se exercitar no inverno porque não dá para correr ao ar livre ou porque é difícil ir à academia de manhã cedo, quando ainda está escuro. Mas é nos meses de inverno que o seu corpo mais precisa do efeito aquecedor e energizante do exercício diário. Essa é a época para abrir mão de sanduíches frios ou saladas no almoço, porque eles não vão aquecer e nutrir o seu organismo. A alimentação, o exercício e o sono precisam se adaptar à mudança das estações, e você tem que prestar atenção em como seu corpo se sente em cada uma delas para realizar os ajustes adequados. Pense bem. Nos dias mais pesados do inverno, quando passa menos tempo ao ar livre, você pode se sentir disperso e desidratado. Os dias curtos interferem em seu humor e em seu entusiasmo para se exercitar. Talvez você tenha mais vontade de consumir doces ou aquelas comidinhas reconfortantes da vovó e venha engordar. Na primavera, o frio vai embora e vemos a natureza voltar a florescer, mas talvez ainda fique uma sensação de peso ou preguiça no corpo. No fim da primavera, ao início do verão, há muito verde em volta, os animais saem e fazem barulho, seu nível de energia aumenta e o humor melhora. No verão, você quer ficar ativo e ao ar livre o máximo possível, a não ser, é claro, que faça calor demais. Talvez você perceba que pode comer mais sem engordar, mas na realidade, é provável que esteja comendo mais frutas, verduras e legumes frescos e ingerindo mais fibras do que nas outras estações. Ainda assim, nos dias mais quentes, você pode se sentir lânguido ou frustrado. No outono, depois da colheita, a estação seca vai voltando enquanto os dias ficam mais curtos. Talvez você sinta uma aceleração das ideias à medida que os dias ficam mais curtos e mais frescos. Ou talvez se sinta triste e letárgico enquanto o mundo natural começa o ciclo da hibernação. Todas essas pistas deveriam ajudá-lo a mudar os seus horários e a sua alimentação. Você pode achar que essas coisas acontecem apenas em função da temperatura externa, mas aqui há muito mais elementos em ação. O corpo e as estações do ano. Há anos, pesquisadores vêm observando que o corpo muda ao longo das estações. A pressão sobe um pouquinho no inverno e cai no verão. O mesmo acontece com o nível de colesterol e de proteína C reativa, um marcador de inflamação. Com todos esses fatores, provavelmente, não surpreende que os incidentes cardiovasculares, como infartos e derrames, aumentem nos meses de inverno, assim como a incidência de diabetes tipo 1. Na verdade, as mortes por todas as causas aumentam no inverno, mas também a concepção que permanece alta durante a primavera. Tendemos a ingerir mais calorias no outono e no inverno, e as pessoas dizem que sentem fome mesmo depois de comer demais. Naturalmente, invertemos esse padrão na primavera, sentindo menos fome e, em consequência, comendo menos. Até o cérebro muda ao longo do ano. O nível de serotonina chega ao máximo nos meses de verão, ao passo que o nível de dopamina sobe no outono e cai na primavera. A queda do nível de serotonina no outono e no inverno pode ser um fator que contribui para o transtorno afetivo sazonal. Mas o cérebro também muda de outras maneiras. Por meio de ressonâncias magnéticas funcionais, pesquisadores notaram que partes do cérebro ficam mais ou menos ativas em épocas diferentes do ano, o que indica que a capacidade de aprender, pensar e recordar também pode ter um componente sazonal, mas essas coisas são mais difíceis de mensurar. O sistema imunológico fica menos ativo no inverno, principalmente os genes que suprimem a inflamação. A pesquisa sobre a sazonalidade dos genes é nova e está em andamento.
Um estudo recente mostra que cerca de 1/4 dos genes muda durante as estações. Alguns ficam mais ativos no verão, outros no inverno. Essas alterações afetam o sistema imunológico, as células adiposas e a composição do sangue, e parecem provocadas pelas mudanças do ciclo de luz. Isso envolve o hipotálamo e o pequeno feixe de nervos do núcleo supraquiasmático que registra a luz e ajusta o ritmo circadiano do organismo. Parece que as funções do corpo estão atreladas às estações do ano, e não apenas ao ritmo diário de luz e escuridão. As estações do Ayurveda. Todas essas pesquisas sustentam a visão ayurvédica de que as estações afetam o corpo. No Ayurveda, as 3 estações dominantes, o crescimento e a umidade da primavera, a produtividade quente do verão e a secura dormente do fim do outono e do inverno, correspondem às energias dóxicas, Kapha, Pitta e Vata. A mudança das estações na natureza influencia o seu corpo de várias maneiras. Todo mundo tem uma estação em que se sente ótimo e provavelmente outra em que tem mais dificuldade. Ao compreender a energia de cada estação, você pode preparar o corpo para se manter saudável e equilibrado o ano todo. Estação Kapha, do fim do inverno ao início do verão. Kapha é a estação do crescimento e da umidade. Torna-se ativa no solstício de inverno, predomina no fim do inverno e se vai no fim da primavera. É a estação em que o corpo se prepara para o crescimento, o que pode ser bom ou ruim. É uma época para começar a pensar nos exercícios de que você precisa para construir força e músculos. Também é o período que o corpo naturalmente quer eliminar gordura e toxinas, ou seja, pode estar gerando mais muco e talvez você fique mais suscetível a resfriados e alergias sazonais. Para aproveitar essa estação, pense em termos do que seu corpo precisa. Sono. Como a luz do dia chega mais cedo, você deveria acordar mais cedo. No início dessa estação, ainda estará se levantando no escuro para trabalhar e voltando para casa no escuro, mas é bom obter o máximo possível de luz natural, o que pode exigir uma breve caminhada ao ar livre antes de trabalhar e outra depois do almoço. Essa luz natural o ajudará a melhorar o seu humor e a abrir o seu corpo para a energia da primavera. Talvez você perceba que o início dessa estação corresponde a um sono pesado e uma letargia apática pela manhã. À medida que ela avança, você verá que o seu sono vai ficar mais leve. Isso é natural, desde que tenha um regime constante de luz natural e faça algum exercício, você conseguirá evitar a insônia. Exercícios físicos. No início de julho, você deveria estar pensando em voltar à academia. Essa é a estação da letargia, e a atividade física é o melhor remédio para combater essa sensação. Concentre-se numa série que aumente a força e a flexibilidade. Não exagere. Faça alguns alongamentos e exercícios com pesos, além de um pouco de aeróbica, e aumente a intensidade no decorrer da estação. Esse é o melhor momento para usar o exercício como ferramenta de emagrecimento e definição do corpo. A estação Kapha é uma época para construir tecidos. Agora seus músculos estão preparados para ganhar força e resistência. É bom fazer uma sauna depois de cada sessão de exercícios, para ajudar o corpo a perder umidade. Você não vai precisar tanto da sauna depois do equinócio de primavera, quando o aumento da duração do dia assinala o tempo final do dosha Kapha. Alimentação. O seu metabolismo hibernou durante o inverno. Provavelmente você comeu mais carne, alimentos ricos em gordura e raízes enquanto se protegia do frio. Embora o tempo seco e frio se mantenha em muitas regiões durante julho e agosto, juntamente com o ar seco da calefação dentro de casa, seu corpo está se preparando para acumular água e descartar toxinas. Não está mais na fase de armazenar gordura, portanto está na hora de começar a alimentação de primavera, antes mesmo que o clima fique mais primaveril. No início de julho, reduza os alimentos pesados e gordurosos. Introduza legumes e verduras de primavera enquanto se prepara para o clima mais quente. Você sentirá menos fome do que o outono e no início do inverno. Portanto, essa é uma boa época para reduzir as porções e a gordura. Quando agosto chegar, é bom que a sua alimentação seja assim: verduras amargas, passe das raízes, como cenoura, batata e beterraba, para as verduras. Essa é a época para consumir espinafre, repolho, brócolis, brotos, aspargos
e ervilhas. Você também pode comer cebola e brotos de cebola. Carnes mais magras. É bom reduzir as carnes pesadas e gordurosas que você pode ter comido durante o inverno. Não há problema em diminuir a ingestão de proteína nessa época e preferir fontes como carnes magras, ovos, nozes, castanhas e tofu. Reduza também os peixes gordurosos, porque você não precisa de tanto óleo em sua alimentação nessa época. Menos laticínios. Como seu corpo pode estar retendo água e produzindo muco, é bom se afastar dos laticínios com o avanço da estação. Os laticínios favorecem os resfriados sazonais e os sintomas alérgicos. A única exceção é o leite morno, que você pode usar para ajudá-lo a ter sono à noite ou para aquecer o café pela manhã. O leite morno contribui menos para a congestão, principalmente se consumido com canela ou outras especiarias. Frutas secas. Em alguns lugares pode haver menos frutas frescas da estação, e é bom reduzir o seu consumo, o que significa que ainda não está na hora de tomar vitaminas de fruta pela manhã. Você pode recorrer às frutas secas, mas em pequena quantidade. Menos óleos. Essa é uma boa época para reduzir o óleo também para cozinhar. Temperos que aquecem. É bom reduzir a ingestão de sal enquanto o corpo acumula umidade, mas todos os outros temperos são muito bons. Os temperos picantes, como a pimenta, abrem as vias nasais e provocam descargas que ajudam a expurgar toxinas. Chá para equilibrar o kapha. Este chá ajuda o corpo a se preparar para a primavera. Inclui especiarias quentes que promovem a limpeza, ajudam a digestão e dão energia. Também auxiliam o controle da glicemia e a eliminação natural do excesso de líquido do organismo. Você pode consumi-lo no início de julho até o início de setembro. 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de canela em pó ou pau de canela moído, 1 colher e meia de chá de cúrcuma, 1 colher de sopa de adoçante natural, mel, xarope de arroz ou agave, 1 colher de chá de gengibre ralado. Numa panela média, ferva a água e em seguida acrescente a canela e a cúrcuma. Complete com o adoçante e o gengibre e deixe ferver 2 minutos. Coe e sirva. Estação Pita, no início do verão, ao meio do outono. Pita é a estação do calor e da produtividade. Sua influência surge no equinócio de primavera, mas se torna dominante no início do verão e se reduz na época da colheita. Depois do equinócio de primavera, os dias ficam mais longos e mais quentes. A chuva e a umidade se tornam intermitentes e a mãe natureza está viva e vibrante. As plantas cumprem o seu papel, crescem e produzem frutas e legumes. É a época de seguir a natureza e ser mais ativo, trabalhar em suas metas e ficar ao ar livre. O corpo está nas melhores condições para absorver luz e atividade e tolera melhor uma alimentação mais variada. Eis como aproveitar ao máximo essa estação. Sono. O cérebro fica mais ativo nessa estação e você pode dormir menos e ainda assim se sentir renovado. Não é para ficar acordado até tarde. Levantar-se da cama com as primeiras luzes será mais fácil e lhe permitirá aproveitar os dias mais longos. Isso significa acordar às 5 da manhã ou às 5:30 nos dias mais longos. E será bom sair e absorver essa luz extra, mesmo que às 8:30 ainda não esteja escuro em algumas regiões. Não se esqueça de desligar os aparelhos eletrônicos assim que escurecer. O corpo precisa de um lembrete forte para desacelerar e se preparar para dormir quando os dias são mais compridos. Exercícios físicos. Essa é a estação para ficar ao ar livre. Qualquer que seja o seu tipo de corpo, a resistência aumenta nessa época e você pode ficar mais ativo ao ar livre durante uma boa parte do dia. Fazer longas caminhadas é o ideal. Tome cuidado para não superaquecer o corpo durante os exercícios e não se esqueça de beber muito líquido nos dias quentes. Por causa do calor e da umidade, a inflamação é uma grande preocupação no verão. Caso sinta dor persistente, reduza os exercícios e prefira alongamentos e movimentos de baixo impacto por alguns dias. Alimentação. Essa é a alta temporada para comer frutas, legumes e verduras frescos. Seu corpo está obtendo muita luz e atividade, e ao mesmo tempo você não sente tanta fome quanto no outono e no inverno. É a época de saladas, frutas e mais carboidratos. Prefira alimentos amargos, adstringentes e doces. No final de dezembro, sua alimentação deve se concentrar em verduras e legumes. Pense em ingerir uma grande variedade de legumes e verduras da estação, crus ou cozidos.
Você pode comer feijão e batata nesse período, porque sua digestão está bastante forte para lidar com amidos complexos naturais. O ideal é comprar alimentos cultivados e amadurecidos localmente, porque contém a energia da estação. Evite outras raízes. Também reduza a pimenta, principalmente em dias quentes, porque faz o corpo corar e suar. Menos carne. Você pode reduzir a ingestão total de proteínas. Coma apenas carnes magras, o que será fácil, porque provavelmente você não terá tanta vontade de comer carnes pesadas e gordurosas quando o corpo quer estar leve e ativo. Se você já se perguntou por que se sente pesado e apático depois de um churrasco, é por isso. É uma época ótima para grelhar as proteínas mais leves e os peixes magros. Mesmo assim, coma-os com moderação. Seu corpo precisa de alimentos coloridos naturais para manter um nível elevado de energia. Modere os laticínios. Durante esses meses, você pode aumentar a ingestão de laticínios se não sofrer de alergias sazonais nem resfriados de verão. Se tiver congestão, evite-os. Frutas vibrantes. Essa é a alta temporada das frutas e você pode comê-las em todas as refeições, se quiser. Seu corpo será mais capaz de lidar com os açúcares naturais. E elas também trazem o benefício de resfriar o corpo. Óleos saudáveis. Embora provavelmente você não vá ansiar por gorduras e alimentos pesados, não se preocupe em reduzir a ingestão de óleos nesse período. Na cozinha, use a mesma quantidade que usou na primavera. Seu corpo ainda precisa de lubrificação, seja qual for a estação do ano, e os óleos saudáveis ajudam a acender o seu fogo digestivo. Temperos. Você pode usar todos os temperos nessa época, mas é bom reduzir o consumo de mostarda, pimenta caiena e pimenta malagueta, porque fazem a pele curar e geram calor no corpo. Nessa época do ano, mantenha o corpo fresco. Chá para equilibrar o Pitta. Prepare este chá entre dezembro e o fim de abril para ajudar o corpo a lidar com o calor e a atividade do verão. Essas ervas contribuem para resfriar o corpo, conseguem acender o fogo digestivo sem aquecer o organismo. Também reduzem as inflamações, especialmente problemáticas nessa estação. 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de folhas de hortelã esmagadas ou picadas, 1 colher de sopa de folhas de menta esmagadas ou picadas, 1 colher e meia de colher de chá de açafrão verdadeiro em estigmas, 1 colher de sopa de adoçante natural, seja mel, xarope de arroz, açúcar mascavo ou demerara opcional. Numa panela média, ferva a água e junte as folhas de menta e hortelã. Deixe em infusão por 3 minutos. Tire a panela do fogo e deixe esfriar antes de acrescentar o açafrão e o adoçante se quiser. Coe e sirva frio, mas não ponha gelo. Estação Vata, do fim do outono até o meio do inverno. No equinócio de outono, a natureza descansa, as folhas caíram e a vegetação adormeceu. O clima fica frio e seco enquanto os dias encurtam. Vata é a estação seca da hibernação e da reflexão. Entra em atividade no equinócio de outono, prevalece até o fim do outono e se reduz no meio do inverno. Talvez você perceba que dorme mais profundamente e se sente mais disperso e menos sociável. Nessa estação, talvez você acorde para trabalhar na escuridão e ao voltar para casa já esteja escuro. O corpo fica naturalmente mais desidratado. Desidratar-se vai deixá-lo mais letárgico e afetar o seu estado de espírito e seu raciocínio. É a estação para beber água e chás de ervas o dia todo e para pensar em aumentar a quantidade de gordura na alimentação. Lembre-se de que a pele é o maior órgão do corpo, e investir em óleos naturais para aplicar nas mãos e nos pés é uma boa maneira de ajudar o corpo a manter sua umidade. Sono. Essa é a época em que se faz mais necessário desligar os aparelhos eletrônicos cedo ou bastante para descansar antes de dormir. Há uma predisposição para investir em entretenimento passivo nos meses mais frios e escuros do ano. Essa é a armadilha desses dias curtos e frios. Quando está escuro lá fora, você se concentra em encontrar maneiras de se entreter. Prefira jogos de cartas ou tabuleiro, que são um pouco mais ativos. Você dormirá naturalmente por mais tempo e com mais profundidade nessa estação. E é importantíssimo deitar-se na hora certa e ter tempo suficiente para dormir antes que o despertador toque. Nessa estação, o escuro vai até mais tarde pela manhã e chega mais cedo à tardinha. Reserve um tempo, pelo menos 2 vezes por dia, para caminhar ao ar livre e procure trabalhar perto de uma janela. Você precisa do máximo possível de luz natural para sentir sono à noite e controlar a tristeza sazonal. Exercícios físicos. À medida que os dias ficam mais curtos, talvez você não se sinta tão motivado para corridas longas ou treinos intensos com pesos.
Essa é a estação para priorizar movimentos e alongamentos suaves. Experimente yoga, pilates ou qualquer coisa que lhe permita manter o corpo flexível. Você ainda pode correr e fazer musculação se for um praticante forte, do tipo Pitta, mas essa não é a melhor época do ano para desenvolver a força ou a resistência. Alimentação. Essa época do ano é a mais problemática para quem tenta emagrecer. Talvez você sinta mais fome do que no verão e fique tentado a comer demais. Use a bebida de gengibre que passei anteriormente para controlar anseios e excessos e evite pratos e doces à base de farinha de trigo. Essa é a época do ano em que o ato de comer, motivado pelas emoções, é mais frequente e mais prejudicial a seu estado de espírito. Se notar que está comendo mais doces ou tomando mais bebidas alcoólicas, talvez a razão seja emocional e se deva à depressão sazonal. Não se esqueça de se alimentar de forma saudável antes dos eventos sociais. E minimize o consumo de álcool, que só piora a melancolia do inverno. Quando os dias são mais curtos, precisamos fazer a última refeição do dia antes de escurecer. Também é bom evitar alimentos que secam o organismo, como assados, pães e petiscos secos, como pipoca e bolachas salgadas. Evite alimentos frios como iogurte, flocos de milho no café da manhã ou legumes crus. Pense em termos de alimentos que esquentam, principalmente no café da manhã. No meio do outono, sua alimentação deve incluir raízes. Há muitos bons legumes da estação para escolher, como abóboras e raízes. Você pode comer verduras amargas se forem refogadas. Pense em sopas e ensopados, como o prato principal dessa época. São quentes e satisfazem. Todas as carnes. Essa é a época para comer carne, se você gostar. As carnes contêm macronutrientes que seu corpo pode usar o ano inteiro. Se obtiver mais energia com carne vermelha e peixe, você reduzirá naturalmente a ingestão de açúcar e farinha refinados. Comer mais carne não significa fazer refeições maiores. Ainda é bom compor um prato com pequenas porções de carne cercadas por muitos legumes e verduras. Porém, mais proteína nessa época do ano saciará a fome maior e eliminará a vontade de fazer lanchinhos. Menos laticínios. Reduza ou elimine os laticínios nos meses secos, porque a combinação de vias nasais secas e muco pode piorar muito os resfriados sazonais. Se tiver metabolismo variável, você pode ingerir pequenas porções de laticínios, mas pessoas com metabolismo lento devem evitá-los completamente. Frutas secas reidratadas. Dependendo de onde você mora, pode haver poucas opções de frutas da estação nos meses mais secos. Você pode comer maçãs, principalmente cozidas ou assadas, mas é bom evitar frutas vermelhas fora da estação. Vitaminas de frutas congeladas não são uma boa ideia no inverno, quando o corpo é menos capaz de processar alimentos frios e os açúcares das frutas. Se sente necessidade delas, ponha frutas secas no mingau de aveia de manhã, mas deixe-as de molho antes. Bastante gordura saudável. Essa é a alta temporada para usar óleos no preparo dos alimentos. O corpo anseia pelos óleos naturais para manter a pele e as articulações lubrificadas. Enquanto obtém mais energia dos óleos naturais, é bom reduzir os adoçantes e os grãos e cereais refinados. Temperos que aquecem. Você pode usar mais sal nessa época do ano, porque ele ajuda o organismo a armazenar líquidos. Aumente também o consumo de pimenta e outros temperos que ajudam a esquentar. Chá para equilibrar o vata. Sirva este chá entre o final de abril e o meio do inverno. Ele aquece e vai ajudá-lo a se manter estável e hidratado na estação fria e seca. Essas ervas ajudam a regular o apetite, que fica variável nessa época, e também promovem o funcionamento saudável do intestino. 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de sementes de funcho, 1 colher de sopa de sementes de coentro, 2 vagens de cardamomo, 1 colher de sopa de adoçante natural opcional. Numa panela média, ferva a água, amasse de leve as sementes e vagens e junte-as na água fervente. Deixe ferver por 13 minutos antes de acrescentar o adoçante. Então ferva por mais 2 minutos. Coe e sirva quente. Detox entre as estações. Como o corpo precisa se ajustar às mudanças sazonais de luz, no Ayurveda há o costume de fazer limpezas sazonais para ajudar o organismo a liberar a energia da estação passada e receber a nova. É o chamado Ritucharya. Em sânscrito, Ritu significa estação e Charya, rotina ou cronograma. Já uma desintoxicação profunda de vários dias, chamada Panchakarma, que envolve, entre outras coisas, aplicação de óleo de vapor, limpezas nasais, estomacais e intestinais, e uma alimentação específica para as necessidades de sua saúde.
Pode ser feito numa clínica, mas, se não tem tempo para tudo isso, experimente um reajuste digestivo mais simples em casa. É bom fazer isso perto das datas em que os dias são mais curtos, outra vez quando forem mais longos, e em cada um dos equinócios. Todo ano, essas datas serão aproximadamente os dias 21 de dezembro, de março, de junho e de setembro. Não é preciso escolher essas datas exatamente. Qualquer dia até uma semana antes ou depois serve. Prefira um dia no fim de semana ou um dia em que não terá que trabalhar nem lidar com muitas obrigações sociais. Esse é o momento para ficar em casa e se cuidar. Você precisará de acesso fácil ao banheiro nas primeiras horas. Comece pela manhã, sem comer nada ao acordar. Beba apenas café preto ou chá, se precisar de cafeína. Em primeiro lugar, tome 1 ou 2 colheres de chá de óleo de ricino, que é um laxante simples. Você pode tomar puro ou misturado com um pouco de suco de laranja, se o gosto incomodar. Não coma nada até o meio-dia. Depois de 30 minutos a 1 hora, o óleo começará a fazer o seu trabalho de limpeza do cólon. Você vai eliminar todas as toxinas da estação anterior e toda a comida que ficou sem digerir dentro do organismo. No resto do dia, atenha-se a uma dieta líquida de sopas ralas, caldos e chás de ervas. Se sentir que precisa comer alguma coisa no início da noite, que seja algo leve, como uma fruta ou legumes cozidos no vapor. A ideia é dar descanso ao sistema digestivo para que comece a trabalhar com energia renovada no dia seguinte. Se reservar um tempo para limpar o corpo entre as mudanças de estação, será menos provável que sofra de resfriados sazonais, e sua capacidade de digerir alimentos novos melhorará drasticamente. Você notará na semana seguinte essa limpeza um aumento de energia e de sua capacidade de fazer boas escolhas alimentares. Como seu corpo se sente? Quando você conhece o seu tipo de corpo, é preciso prestar atenção em como ele se comporta quando a estação combina com seu dosha. Embora pareça natural supor que você estará na melhor forma quando seu dosha coincidir com a estação, na verdade ocorre o contrário. Quando a estação é igual a seu dosha, você corre mais risco de desequilíbrio. Se for Kapha, por exemplo, é na estação Kapha da primavera que você precisa ficar atento à alimentação sazonal e aos horários, para contrabalançar o efeito dessa estação sobre o seu corpo. E se você mora numa região onde a estação que corresponde ao seu dosha é mais longa, é aí que pode ter problemas de saúde constantes, que são difíceis de tratar. Conheci recentemente uma senhora que morava em Idaho, um lugar com invernos longos. A primavera pode ser fria e úmida durante muitos meses. Ela veio me consultar por causa da sinusite crônica, ficava congestionada a maior parte do ano e tinha um armário cheio de descongestionantes e sprays nasais. 2 médicos tinham recomendado a cirurgia. Ela sofria com essa doença havia 10 anos, exatamente o período em que morava em Idaho. Todo ano, ela visitava a irmã no Arizona. Perguntei se ela gostava de lá, e ela disse que percebera que não tinha congestão nasal no Arizona. Naquelas visitas de 15 dias não havia sintomas. Então eu lhe fiz a pergunta natural: se ela poderia se mudar para o Arizona. Ela riu e me disse que sairia caríssimo aviar essa receita, mas combinou com o marido que passaria 2 meses com a irmã para ver como se sentia num clima que parecia mais compatível com seu corpo. Como tem uma pequena boutique na internet, ela ainda seria capaz de trabalhar e ganhar dinheiro num local diferente. No fim daqueles 2 meses, ela teve a remissão completa da congestão e da sinusite e perdeu 8 quilos. Como isso foi possível? Ela era um Kapha típico, com sono forte e metabolismo lento. Aquele inverno longo exacerbava a sinusite e a dificuldade de dormir, e ela comia mais para se distrair dos sintomas, já que não tinha energia para se exercitar. No clima seco, todos esses sintomas sumiram. Ela respirou com mais facilidade, dormiu melhor, comeu melhor. Caminhava diariamente até começou a fazer exercícios mais pesados, e não ficou nada empolgada com a ideia de voltar a Idaho passados os 2 meses. Finalmente, o marido concordou em procurar emprego no Arizona, e eles conseguiram fazer a mudança de forma permanente. É claro que nem todo mundo tem como se mudar, mas se tomar cuidado com as rotinas de alimentação, exercício e sono, você pode fazer muito para minimizar o sofrimento sazonal. Esse é o poder de escutar o seu corpo. O primeiro passo é se perguntar como se sente em épocas diferentes do ano. Como fica a sua saúde nas diversas estações. Como seu corpo interage com as mudanças de luz, escuridão e temperatura. Em que estação você se sente melhor em termos de saúde, energia e clareza mental?
Em que estação se sente pior? Uma coisa é dizer que você detesta o inverno por causa do frio e dos dias curtos, mas há quem goste do inverno. As pessoas com temperatura corporal mais alta aguentam o frio. Talvez apreciem esportes ao ar livre no inverno. Podem ter empregos que lhes permitam obter luz natural o suficiente. Outros sofrem mais na primavera, sobretudo com resfriados sazonais, porque o clima úmido não lhes faz bem. E alguns perdem totalmente o ânimo no calor forte do verão. Quando observar como você interage com as mudanças sazonais, pense em termos de saúde e bem-estar emocional. Considere também a clareza mental em geral. Essas três coisas estão interligadas. Conheço muita gente que é vata, tem compreensão naturalmente esguia, cabelo e pele finos, além de um apetite variável, e é propensa à insônia. Essas pessoas ficam um pouco cansadas e dispersas quando estão desequilibradas. Muitas sofrem no fim do outono e no início do inverno, a estação bata do frio seco. No inverno, a insônia aumenta. A pele e os tecidos ficam desidratados, o que as torna propensas a resfriados, e elas se esquecem de cuidar de si. Costumam se sentir ansiosas e sobrecarregadas nos dias mais curtos do ano. Ficam sem energia. Durante anos disseram a si mesmas que são festas de fim de ano que as deixam loucas, mas na verdade as festas têm muito pouco a ver com isso. É a estação do ano que as afeta. Se você mora numa região onde o ar frio e seco é mais intenso, seu corpo reagirá ainda mais. Se isso soa familiar, é bom cuidar do seu corpo com o avanço no outono. Faça questão de se exercitar todo dia, porque isso aquecerá o seu corpo e ajudará sua mente a se concentrar. Beba chás de ervas, todo dia. Sempre se agasalhe adequadamente ao sair de casa. Isso significa cobrir as orelhas e, às vezes, pôr um pouco de óleo de gergelim num cotonete e massagear o canal auditivo para evitar que resseque. É bom guardar um pouco de óleo num conta-gotas e pingar 1 ou 2 gotas em cada narina à noite. A massagem com óleo é maravilhosa para o corpo em qualquer estação, mas principalmente quando os dias são curtos. Massageie os pés e as pernas com óleo antes de tomar banho. Mais do que a maioria, você precisa acrescentar gorduras saudáveis na alimentação. Portanto, faça questão de usar óleos ou ghee na cozinha. Só coma pratos quentes, nada de saladas cruas, sanduíches frios ou iogurte gelado no inverno. Parecem providências pequenas, mas fazem uma enorme diferença. Se seu sono é forte, seu metabolismo é lento e você só se exercita de leve, provavelmente o seu tipo de corpo é capa. Pode engordar com mais facilidade do que emagrece e talvez tenha problemas de letargia e congestão pela manhã. Para você, a primavera será a estação difícil, com umidade alta e temperatura variável. Talvez perceba que fica doente durante a estação capa e se sente mais preguiçoso e menos capaz de se levantar da cama pela manhã. Pode engordar no fim do inverno e início da primavera. Esse é outro tipo de corpo que reage ao frio, mas produz congestão no ar frio e úmido. Você terá dificuldade em qualquer clima frio e chuvoso. Para combater esse clima, são necessários exercícios diários intensos, que lhe proporcionem calor e eliminem líquidos do corpo. Uma sauna pós-treino lhe fará bem. Ao contrário do vata, você não precisa de gordura na alimentação, mas sim de pratos quentes. Os alimentos apimentados são muito bons para você porque abrem as vias nasais. Seja rígido com seu regime de exercícios e sua alimentação nos meses do fim do inverno e durante a primavera. Levante-se cedo e vá à academia, e todo o seu dia se desenrolará com mais facilidade. Os tipos Pitta são aqueles com muito calor corporal. Têm insônia de madrugada, apetite abundante e forte necessidade de exercício. Essas pessoas podem ter dificuldade no verão, quando a temperatura sobe. Fora de seu ponto de equilíbrio, elas se forçam demais, física e emocionalmente. Se você é assim, tome cuidado quando o verão ficar quente e abafado. Um clima tropical não é para você, porque o seu corpo não se resfria facilmente. Você fica mais propenso a dores de cabeça e até enxaquecas na luz forte do verão. E a inflamação fará velhas lesões voltarem. Evite alimentos apimentados nessa época. Pense em comer coisas refrescantes como frutas, legumes e verduras cruas e temperos suaves. Refresque-se com natação e banhos frios. Até molhar o rosto ou os pés com água fria antes de se deitar vai ajudá-lo. Beba muita água o dia todo, pois isso tem efeito resfriador. E fique longe de bebidas alcoólicas. Reduza os exercícios intensos nos meses de verão. Seu corpo não fica tão forte nessa época do ano e não faz bem se forçar com treinos de musculação puxados ou corridas longas. Como levamos a vida principalmente em ambientes fechados,
É tentador pensar que o clima não nos afeta, mas afeta sim. Ele muda tudo no funcionamento do organismo, do humor à saúde física. Se você prestar atenção no modo como seu corpo reage à mudança das estações, poderá ajustar a sua programação diária de atividades para se manter saudável. Depois de se acostumar, isso se tornará instintivo, da mesma maneira que você guarda os suéteres e casacos para se preparar para a primavera. Com o tempo, você se adaptará aos diversos ritmos da vida ao longo do ano. Cuide de si mesmo na estação que é mais difícil para você e ajuste a alimentação e os horários dos exercícios para manter o seu brilho radiante o ano todo. O que acontece fora de sua janela também acontece dentro de seu corpo. E é fundamental notar como essas mudanças o afetam para realizar os ajustes corretos da alimentação e do estilo de vida, a fim de se manter equilibrado o ano inteiro. Meus parabéns por finalizar mais um episódio da Maratona do Livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Te encontro no último capítulo da maratona. Até lá!